Olá, eu sou o professor André Adriano, estamos trabalhando em Direito Penal Militar. Neste bloco, continuamos a parte 2 do título 2 dos crimes militares em espécie. Lembrando que nós estamos no livro 1, que são os crimes praticados em tempo de paz. Temos uma divisão aí do nosso Código Penal Militar, crimes praticados em tempo de paz, crimes praticados em tempo de guerra. Estamos aí no livro 1, crimes praticados em tempo de paz. Título 2 dos crimes contra a autoridade ou a disciplina militar. Esta é a parte 2, que nós vamos do artigo 167 até o artigo 182. Mas vamos lá. O trabalho desses artigos você já vem acompanhando. Nós passamos pelo bem jurídico, pelas condutas próprias, a conduta propriamente dita, dolo, culpa, se for o caso, e elementos laterais da conduta. Vou falar do autor, quando o autor foi especial, a vítima foi especial, e assim seguimos aí para você encontrar o que há de especial em cada crime, o que é mais importante em cada crime. Neste bloco, especificamente, começamos aí com o crime de assunção de comando sem ordem ou autorização, que parece muito com o crime do 328 do Código Penal, que é a usurpação de função pública, né? Só que aqui é a usurpação da função de comando. Vamos à tela aí, vamos projetar esse artigo, que para facilitar a nossa vida. Então aí é o crime de assunção de comando sem ordem ou autorização. Veja aí na sua tela, vamos lá. Então, o nosso crime é o seguinte: assunção de comando, e aqui é o capítulo 6 do título 2, estamos no capítulo 6 do título 2, e o crime é assunção de comando sem ordem ou autorização. Lembrando aqui essa primeira parte aí em destaque, ele é o chamado nome do crime, o nome em iuris, vem seguido do preceito primário, e depois o preceito secundário que nos traz a pena, né, a resposta estatal. O artigo 167 diz lá: é crime assumir, tomar o comando, se apropriar do comando, é semelhante com o crime de usurpação de função pública, lá do Código Penal, para você entender. Então, assumir o militar sem ordem, aqui eu tenho um complemento normativo necessário, sem ordem ou autorização, que eventualmente eu posso assumir com ordem, né? O superior sai e fala: olha, você que é o mais velho na patente, você sobe aqui e assume meu cargo, enquanto eu estiver ausente. Assumir o militar sem autorização, o quê? Um cargo específico, assumir o comando ou a direção de um estabelecimento. Então, assumir aí qualquer comando, qualquer tipo de comando, ou a direção de estabelecimento militar. Então, aqui a minha ideia é assumir sem ordem e autorização, o comando ou a direção. Só que as iniciais para a gente se localizar visualmente. Só que aqui eu tenho um detalhe. Eu tenho 3 circunstâncias que essa conduta de assumir o comando são autorizadas. Então vem aqui comigo. Então eu vou autorizar aqui: assumir um comando ou uma direção são condutas vedadas. Isso daqui a priori é proibido. Agora, a própria lei me traz 3 hipóteses em que eu posso assumir esse comando. Como assim? Eu posso assumir o comando ou a direção? Posso. Em que hipóteses? Estão aqui. São 3 autorizações para que eu faça. Se eu tiver ordem, né, do superior. Se o superior me autorizar, beleza, dá uma ordem, beleza, eu estou cumprindo ordens. Agora, eu posso ser autorizado. Eu tenho uma autorização. Ou ainda, que o último que é diferente, em caso de grave, não é qualquer, mas grave emergência. Grave emergência. Eu estou lá numa situação de emergência, eu estou na iminência de uma guerra, o superior escafedeu, se eu não sei onde ele está, se ele está no banheiro, se ele está com a namorada, se ele simplesmente está dormindo, e o meu comando ou estabelecimento militar, ali a minha unidade militar está sem comando, está sem administração. O que eu faço? Se não tenho administrador, estou numa situação de grave emergência, eu posso ir lá e assumir esse comando ou direção, ainda que eu não tenha ordem ou autorização. Então são 3 formas de eu poder assumir esse comando e não praticar o crime. Se eu tiver uma ordem, uma imposição, uma permissão ou mesmo em situação de grave emergência. Esse é só o nosso primeiro. Vamos aí ao próximo, artigo 168. 168. Então, o primeiro é assumir o cargo, assumir o comando ou direção ilicitamente. O segundo, agora, é ficar lá. Como assim ficar lá, André? Aqui, conservar, se manter nesse cargo, conservar o comando ou a função legitimamente assumida. Aqui, joia. Aqui eu assumi porque eu devia. Eu fui alçado ao comando ou à função
legitimamente, isso é de acordo com a lei. Eu fui alçado lá essa função de acordo com a lei. Mas eu estou lá de boa no meu cargo, vem o superior, fala, olha, você vai deixar esse cargo ou ainda vai transmitir a outra. Passa o cargo para o coleguinha, fala, passo não. Gostei do cargo, vou ficar aqui fazendo aqui. O cara, a função, o comando, gostei desse negócio de comandar as paradas. Não vou transmitir, não. Então, se eu conservo ilegalmente, se eu me mantenho ilegalmente no cargo, eu tenho aí o nosso crime do artigo 168. Só comparando aqui. Então, 167 eu entro na função quando eu não podia, enquanto que 168 eu não saio da função quando eu devia. Então são os dois lados da minha conduta. De um lado, 167, eu entro na função sem poder, e no 68, eu estou na função de boa, eu podia estar na função, mas falar, André, entrega para ele ou sai da função. Eu falo, não, eu gostei, não saio não. Beleza? Crimes tranquilos, vamos para 169 aí. 169, operação militar sem ordem superior. Aqui eu não falo tanto do comando, mas eu falo da atuação. Quando eu falo de operação, lembra até aquele operação militar, né, coisa do nome de filme, operação militar. Então aqui, é determinar o comandante, aqui é um crime próprio. É o comandante, aquele que tem o poder de comando. O comandante exerce um poder sobre o comandado, um poder dentro da hierarquia militar. Então é determinar o comandante, sem, obviamente, ordem superior, e fora dos casos em que essa ordem é dispensada, exemplo aqui, um caso de emergência, né? Se eu estou lá, se eu sou comandante de faixa de fronteira, eu não consigo comunicação com o meu superior, eu preciso agir, eu posso dispensar a autorização desde que comprovadamente eu demonstrar essa necessidade. Mas beleza, nosso crime aqui é, por lei de tela, nosso crime aqui é, vamos lá, analfabético, determinar o comandante um movimento de tropa ou ação militar. Isso, obviamente, sem ordem militar ou fora dos casos em que se dispensa essa ordem. E aqui, muito cuidado com a forma qualificada. Como assim, André, forma qualificada? A forma qualificada é aquela forma que traz novos limites punitivos. Olha a diferença aqui de 3 a 5. 3 a 5 e aqui de 4 a 8, é um crime mais grave. Quando eu falo em qualificado, eu já penso num crime mais grave, com limites punitivos maiores. André, eu já assisti sua aula, você fica repetindo isso toda a aula, você é chato pra boné. Não, é que isso daqui é uma forma, essa diferenciação de qualificadora e causa de aumento de pena é um dos temas que os concursos adoram te perguntar. O crime tal tem qualificadora? Crime tal causa de aumento de pena? Essa terminologia técnica do direito penal é bastante importante, por isso que a gente repete muito, que ela vai ser importante nos crimes em espécie, na parte geral e no direito penal comum também, são questões que aparecem pra gente, joia? Então vamos lá, a forma qualificada é a mesma coisa, o comandante sem autorização ou fora dos casos de dispensa, determinar a movimentação de tropa ou uma ação militar, só que para ser qualificado eu preciso de um fator diferente. Eu preciso que isso seja em território estrangeiro, fora do Brasil. Se esse crime for praticado fora do Brasil, eu tenho a hipótese qualificada em território estrangeiro, ou ainda, não só em território estrangeiro, mas contra uma força estrangeira. Então, se saiu do nosso território, seja no espaço territorial, ou se atingiu uma aeronave, uma embarcação estrangeira, essa movimentação, aí eu tenho a hipótese qualificada. E no caso, obviamente, se isso não configurar um crime mais grave. Crime mais grave, né? Por exemplo, eu posso atacar uma aeronave estrangeira como um ato de hostilidade, chamando o país para a guerra. Isso é um crime mais grave, está lá no artigo 135 do Código Penal Militar, por exemplo. Que é esse crime do parágrafo único. Essa qualificadora do parágrafo único só vai se aplicar se eu não tiver um crime mais grave. Joia? Vamos ao nosso próximo crime, artigo 170. Aí, artigo 170, ordenar. Ordenar é determinar, é uma imposição. Ordenar arbitrariamente. Arbitrariamente aqui é um conteúdo normativo, né? Arbitrariamente, ou seja, contra
contra a lei, de maneira ilegal, de maneira contra a lei ou regulamento, arbitrariamente, sem autorização. O comandante de força navio, aeronave ou engenho de guerra, moto mecanizado, a entrada de comandos seus em águas ou território estrangeiro, ou sobrevoá-los. E olha que interessante, é a primeira vez para a gente que aparece não a pena de prisão, né? Olha que pena diferente, a pena de suspensão do exercício do posto de 1 a 3 anos ou reforma. Então aqui, o crime é de ordenar o comandante de uma força, de um moto mecanizado, de qualquer meio aí de transporte, utilizar no âmbito militar, é ordenar o sobrevoo, a entrada em águas de outros países, qualquer tipo de comportamento desse gênero, determinado pelo superior. Então, ordenar arbitrariamente comando de força, navio, aeronave, a entrada no território estrangeiro, ou seja o sobrevoo ou a entrada. Isso já é crime por si só. Mas é interessante que no nosso Código Penal Militar é a primeira vez que aparece uma pena diferente da prisão. Você vai notar isso, que primeiro, nos seus concursos, a quantidade de pena de prisão não costuma ser cobrado. Felizmente, né? Não costuma ser, quantos anos é a pena do crime tal? Não costuma cobrar. Agora, um fator que aparece, a depender da banca mais ainda, aparece assim, o tal crime é punido com pena de prisão. Você fica, por que não? Porque no direito penal militar, ao contrário do direito penal comum, eu tenho diversas penas principais. Eu tenho penas, no Código Penal Comum, só para você ter ideia comparativa, eu tenho 3 penas principais. Só que uma é sempre substitutiva. Eu tenho lá a pena de prisão, a PPL, pena privativa de liberdade. Eu tenho as penas restritivas de direito e a multa. Eu tenho só essas 3. No direito penal militar eu tenho um rol, tenho morte, tenho reclusão, eu tenho várias. Então, inclusive aqui essas duas, suspensão do exercício ou reforma, são aí penas autônomas em relação são penas principais autônomas. E a primeira vez que elas aparecem. Joia? Então vamos projetar de novo para você ver aqui. Então, ordem arbitrária de invasão, arbitrária, ou seja, contra a lei ou regulamento. Ordenar o comandante de força, navio, aeronave ou engenho de guerra motomecanizado. Que engenho de guerra aqui? Tanque de guerra é um exemplo fácil. A entrada de seus comandos seus em águas ou território estrangeiro, ou mesmo sobrevoá-los. Aqui ele pega os 3 âmbitos, né? Pega aqui as águas, território e o espaço aéreo. Então, qualquer tipo de sobrevoo, de invasão. E aí tem a suspensão do posto de 1 a 3 anos ou reforma uma pena optativa. Vamos aí ao nosso próximo. Uso indevido por militar de uniforme distintivo ou insígnia. E aqui vamos começar por partes. Primeiro, sempre que aparecer essa figura, você risca, porque ela não existe mais. Lembrando que aqui eu trago o texto praticamente integral do nosso CPM, no seu material também, mas sempre que você ver a expressão assemelhado, você dá aquela ignore, porque ele não existe mais. Mas usar o militar, ou seja, se é usar o militar, é um crime próprio, só o militar pode praticá-lo. Então é ele que usa, se eu usar em casa brincando, eu pratico esse crime? Não. Eu estou na festa fantasia, pratico esse crime? Não. Então aqui é usar o militar, crime próprio, indevidamente, ou seja, contrário à lei, né? Contra a lei de maneira indevida, a lei não me autoriza. Um uniforme, um distintivo, insígnia de posto ou graduação superior. Então aqui é me passar através dos símbolos. É uma proteção simbólica, me passar através dos símbolos como um militar de posto ou graduação superior. Então aqui eu simplesmente não posso nem usar, e aqui, obviamente que aqui eu tenho dolo, nem se eu usar sem querer. Eu não sabia que aquela estrela era específica do posto. Não, isso é ok. Mas é difícil você dizer que isso existe. Então aqui é o uso indevido de um uniforme distintivo ou insígnia superior. Eu tenho uma pena baixa. E cuidado aqui se o fato não configurar crime mais grave. Pode, eu posso me passar por um oficial superior, por exemplo, para praticar ato de espionagem. Eu vou entrar num nível de segurança superior, estou lá com a marcação de um general, entro lá num lugar que só o general tem acesso e aí obtenho as informações para vazar para o inimigo. E isso, é lógico, eu não vou praticar o crime menos grave. Esse crime vai ser um crime meio para o crime mais grave, que no meu exemplo será o crime de espionagem. Joia? Vamos aí ao nosso próximo crime, artigo 172. 172 aqui. Esse é um outro crime. André, mas é quase igual. Quase igual, olha que beleza. Aqui não é o militar que pratica, olha que diferença. O uso indevido de uniforme distintivo ou insígnia, aqui está igualzinho. O texto aqui é praticamente igualzinho, só que olha a diferença
por qualquer pessoa. Então, aqui, usar indevidamente, lógico, eu tenho que ter dolo de fazer isso, eu quero usar de maneira indevida, contrária à lei, aí uniforme distintivo signa a que não tenha direito, a que não tenha direito. E aí eu tenho uma pena de detenção, olha a diferença aqui, detenção, olha só, a pena máxima do particular é a pena mínima do militar. Para mostrar, logicamente, se esse crime é praticado por militar, essa conduta é muito, muito, muito mais grave do que a praticada pelo particular. Próximo. Abuso de requisição militar, abuso de requisição militar. Abusar do direito de requisição militar. Como assim requisição militar? Requisição militar. Agora é importante que você visualize isso daqui. Eu tenho algo interessante. Aqui nós estamos no âmbito do chamado poder administrativo, mais especificamente no poder de polícia, se eu puder falar, mas do âmbito administrativo e a legislação processual penal, ela usa muito esses termos, e aqui são três termos que aparecem muito na nossa terminologia. O primeiro aqui é esse termo requisição. Requisição. Requisição, sempre que você vê requisição, você lembra da palavra ordem. Requisição é ordem, determinação, que é bem diferente de outro termo que é o requerimento, e de outro que é a representação. Representação. Esses três termos aparecem aí tanto na legislação penal militar quanto na processual penal militar. Na processual penal militar eles são mais específicos, eles são mais técnicos, mas aqui o mais importante é você ver que esse daqui é ordem. Esses dois são pedidos. Pedidos. Então, um pedido tem uma ideia. Agora, uma ordem é uma determinação, uma imposição. Apareceu requisição é ordem. Então, esse crime aqui, nós estamos no âmbito daquele que usa mal o poder de determinar o comportamento alheio. Porque se é uma ordem, alguém tem que cumprir. Se é um pedido, não necessariamente. Ah, André, mas por que vem os dois termos? No processo penal, aqui é uma escolha do processo penal. O requerimento, para você ter ideia, normalmente se dá quando a fonte dele é o Ministério Público, ou é a parte, ou é o réu. Quando são as partes no âmbito do processo, esse pedido que eles fazem é designado como requerimento. Já a representação é outra coisa. É um pedido, mas é realizado por outra pessoa. Por quem? Normalmente pela autoridade policial. Normalmente a autoridade policial. Então, tanto o requerimento quanto a representação têm a mesma ideia, são pedidos, são iguais. Mas diferencia na legislação quem faz. O requerimento é o promotor ou o réu, enquanto a representação é o policial. E a requisição, quando a lei determinar, é uma ordem, aí seja de qualquer pessoa. No caso, aí é do superior que tem o poder de requerimento, o poder de requisição. Joia? Mas vamos lá, então o nosso crime é aí do 173, vamos para a nossa tela. 173, abusar do direito de requisição. Abusar é fazer um mau uso, né? Fazer um mau uso aqui. Ou fazer o mau uso desse direito de requisição, excedendo os poderes ou recusando a cumprir dever imposto em lei. Então aqui eu uso mal o meu direito de requisição. Veja, a pena é relativamente pequena, a detenção de 1 a 2 anos, é usar mal o seu poder de determinar o comportamento alheio. Próximo. Rigor excessivo. Rigor excessivo. Aqui é o rigor excessivo aonde? Aqui lembra muito Tropa de Elite, né? Rigor excessivo na punição. Como assim? Rigor excessivo é você abusar do seu direito de punir o seu subordinado. Aqui é exercer a faculdade. Faculdade é a ideia de direito, né? Exercer a faculdade de punir o subordinado, isso é lícito. Eu posso punir o subordinado, não só posso, como devo. Fazendo e com rigor, não permitido, aqui é o elemento complementar, não permitido, então eu estou indo além do que a lei me permite, ou ofendendo esta pessoa por palavra, ato ou escrito. Então eu não posso exceder a punição
sendo mais rigorosa do que devia, ou ofendendo o punido. Eu não posso fazer isso. E aqui a minha pena não é uma pena de prisão, mas é uma pena de suspensão do exercício do posto por 2 a 6 meses, obviamente se o fato não constituir um crime mais grave. Então exceder a faculdade, ir além do que eu posso para punir alguém, utilizando um rigor além do permitido em lei, ou ofendendo aí o meu punido. Na sequência aqui, violência contra inferior, porque nós temos duas violências no nosso título 2, né? Nós temos lá no comecinho a violência contra superior, com uma pena pouco mais grave. E aqui a violência contra inferior, que é mais ou menos a complementação do crime anterior. Porque no 174, o que eu tenho? No 174, olha aqui, eu tenho rigor na punição. Aqui eu tenho um passo além. O rigor foi além. O rigor foi mais rigoroso, né? Se der para falar isso, a professora Clô vai puxar meu rigor mais rigoroso? Não, André, pleonasmo, não. Aqui, violência contra inferior. Então, praticar violência contra inferior. Aqui a violência, obviamente, a violência física. Porque a violência por palavra já está aqui, né? Olha lá na analfabeto. Violência por palavra já está aqui. Ofensa por palavra, ato escrito está aqui. Aqui é praticar violência física contra o inferior. Com um detalhe, se dessa violência eu tiver lesão corporal ou morte, é aplicado também a pena do crime contra a pessoa, ou seja, eu tenho um concurso necessário de crimes. Concurso de crimes. Então aqui comigo de novo, isso daqui visualizar é importante. Então se eu tenho a violência praticada contra inferior. Isso é o crime aí do artigo 175, beleza? Pena do artigo 175. Agora, e se dessa violência tiver um de dois resultados? Tiver a morte ou a lesão corporal? Se tiver a morte ou a lesão corporal, o que acontece? Eu somo as penas. Eu somo a pena da violência, que é uma pena aí que vai até 1 ano. Então, a pena da violência aqui até 1 ano. Até 1 ano. Eu somo essa pena ou com a morte ou com a lesão corporal, a depender da lesão corporal, são estruturas diferentes. Imagina, a morte, aqui se for homicídio qualificado, eu tenho uma pena de até 30 anos. Então, no caso, eu somaria esse 1 mais 30. Mas o artigo 175, parágrafo único, diz, eu aplico também aqui o artigo 159, que é da parte anterior da nossa aula. Esse artigo 159 vai dizer, olha, para eu somar essas penas, eu preciso ter dolo aqui, óbvio, que esse aqui é o nosso crime antecedente, o crime que vem antes, e dolo aqui também no crime consequente. Então, dolo na prática de violência e dolo na morte. Aí eu vou somar as duas penas. Agora, e se eu tiver dolo aqui, que eu sempre preciso, e eu não tenho dolo aqui, mas eu tenho culpa. Se eu tiver culpa aqui, então, culpa no consequente. Aí, o que a lei fala? O que o artigo 159 fala? Nesse caso de culpa no consequente, a minha pena será reduzida de metade. Joia? Esse artigo 159 está aí no seu material também. Vamos seguir. Artigo 176. Aí é a ofensa aviltante a inferior. No 175 é violência física. No 176 é ofensa. Aí a ofensa que não caracteriza, obviamente, não vai caracterizar o crime anterior, é um crime aqui diferente. Então, ofender inferior mediante ato de violência que, por natureza ou meio empregado, se considere aviltante. Se considerar aviltante, ofensivo, né? Olha a diferença. No crime anterior é só a violência, só a prática de violência contra o inferior. Aqui eu quero ofender através da violência, que é um meio. Eu utilizo a violência para ofender essa pessoa, para diminuir essa pessoa. Então aqui eu tenho uma conduta diferente. E também, olha, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo anterior, ou seja, eu tenho lá o concurso de infrações com a violência, com o resultado da minha violência. Então, só lembrando aqui, violência, praticar violência, ponto, simples, genérico. E aqui, usar a violência como meio para ofender de maneira aviltante, de maneira infamante. Vamos ao próximo. Resistência. Resistência que é bem parecido com o Código Penal Comum, a ideia do Código Penal Comum de resistência. Resistência mediante ameaça ou violência. Aqui é bem parecido lá. Opor-se à execução de ato legal mediante ameaça ou violência ao executor ou
a quem esteja prestando auxílio. Isso daqui é bem parecido com o 329 do Código Penal. Na verdade, a redação é basicamente a mesma, né? Então, o crime de resistência aí é o crime de resistir aí à execução de um ato legal. A resistência, ela é a utilização de violência ou ameaça. Então, a pessoa vem cumprir uma ordem legal e eu resisto de maneira ativa. Eu uso contra ela a violência ou ameaça. E não só contra quem está executando, mas pode ter aquelas pessoas que estão auxiliando a execução. Sei lá, naquele exemplo de livro, que o oficial de justiça vai cumprir a ordem e aí vai com a equipe de mudança que vai tirar as coisas da pessoa, chega lá e utiliza a violência contra a equipe de mudança, resistência igual. Joia, então tenho tanto resistência contra o infrator, ao executor da ordem, quanto a esse auxiliar do executor da ordem. Vamos aí. Além disso, assim como no Código Penal, eu tenho uma forma qualificada, ou seja, eu tenho uma pena mais grave, olha só na sua tela. Eu tenho uma pena de 2 a 4 anos se o ato não se executa. Putz, eu apliquei a violência, o ato não executou, não fui tirado da casa. Então eu tenho uma pena mais alta, justo, né? E além disso, se eu não usei só ameaça, mas eu usei violência, eu tenho aí também o concurso de crimes. Como assim, André? Então veio a pessoa cumprir o ato. A pessoa veio cumprir o ato. Aí eu impedi que ela cumprisse através de violência ou ameaça. O que eu faço? Eu utilizo violência contra ela, ela não cumpre, e aí eu vou ser punido pelo quê? Eu vou ser punido tanto pela resistência, seja resistência comum ou a qualificada, e ainda vou responder pela pena da lesão. Se eu causar lesão nessa pessoa, eu vou responder. E se for ameaça só? Se for ameaça, ela é absorvida pela lesão, aí não tem problema. Joia? Joia, vamos ao próximo aí, vamos ao próximo. Fuga, evasão, nosso capítulo aí, capítulo 8. Fuga, evasão, arrebatamento e amotinamento de preso. Começa aí pelo artigo 178, olha lá. Artigo 178. Promover, ou seja, realizar ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida à medida de segurança detentiva. É um crime autônomo. Então, se eu realizar a fuga ou facilitar a pessoa de quem esteja preso ou submetido à medida de segurança, tem aí a minha pena própria, detenção de 6 meses a 1 ano. E aqui lembrando, a pena de prisão ou a medida de segurança são aí consequências da prática de fato penal. Eu tenho formas qualificadas. Se eu praticar esse crime utilizando de arma em concurso de agentes ou mediante arrombamento, se eu destruo um obstáculo para que isso aconteça, eu tenho uma pena qualificada, eu tenho um limite novo. Não preciso decorar o limite, lembrando. Além, também eu tenho um aumento de pena, ou melhor, eu tenho um concurso de crimes se eu tiver emprego de violência contra a pessoa. Então, se para fazer fugir o preso eu ofendi a integridade física de alguém, eu recebo as penas correspondentes à violência, tipo lesão corporal, mais a pena aí do crime de fuga. Além disso, se o crime é praticado por pessoa cuja guarda, custódia ou condução está o preso ou internado, eu tenho também uma modalidade mais grave, aí, com uma pena ainda mais alta de até 4 anos. E por fim, aí, o artigo 179 dessa parte diz deixar por culpa. Como assim por culpa? Fugir pessoa legalmente presa confiada à sua guarda ou condução. Então, deixar por culpa, o que é? Eu infringi um dever de cuidado. Puta, eu esqueci a algema aberta. O cara fugiu. Eu pratico crime. Então, se eu solto uma pessoa com dolo, é o crime mais grave. Agora, eu também sou punido com culpa se eu esqueci aberto. Puta, eu esqueci a chave da algema do lado da mão do cara. Ele foi lá e abriu. Pratico esse crime também. Mas como eu não queria, eu pratico na modalidade culposa. Joia? Vamos aí o próximo crime, artigo 180. Evasão de preso ou internado. Aqui é o outro lado do meu crime. Como assim? O artigo 178 e 179 diz respeito daquele agente que ajuda alguém a fugir. E o que fugiu pratica crime? No direito militar, sim. É o crime do artigo 180. Veja aí, evadir-se, ou seja, fugir, ou tentar evadir o preso ou internado. Desde que só vai ser crime, contudo, se eu tiver violência contra a pessoa. Vai ser esse crime do caput se eu tiver violência contra a pessoa. Então, se eu fugir ou tentar fugir, aqui é o crime de aquele crime que tanto a consumação quanto a tentativa tem a mesma pena. Então, se eu fugir ou tentar fugir usando de violência contra a pessoa, eu pratico esse crime. Agora, e se não foi violência contra a pessoa, mas se tiver arrombamento, eu também tenho aí um crime, mas é um crime com uma pena mais baixa, veja, a metade do pena. Então, se eu fugir ou tentar fugir com violência contra a pessoa, é o crime
do caput. Agora, se eu tentar fugir ou fugir arrombando a prisão, aí eu tenho uma hipótese chamada de privilegiada. Nossa, a gente estava acostumado só com o qualificado que aumenta a pena, o privilégio faz o quê? Traz uma pena mais baixa, aí uma pena mais baixinha, joia? E seguindo, lógico, se aqui eu tenho uma acumulação de pena aí na sua tela, se ao fato sucede deserção, ou seja, se a pessoa foge do serviço militar, aí eu tenho o cúmulo material de penas, eu tenho o somo das penas, ele vai ter a pena da evasão mais a pena da deserção. 181, arrebatamento de preso ou internado. O crime é arrebatar preso ou internado, aqui a depender do tipo de medida que ele esteja cumprindo, arrebatar preso ou internado com o fim, com o objetivo de maltratá-lo, de utilizar um tratamento ruim do poder de quem o tenha sob guarda ou custódia. Então é tirar o preso. O que é arrebatar? Retirar esse preso, subtrair esse preso de onde ele está preso para aplicar um maltratamento aí para incidir, fazer alguma coisa mais grave contra ele. Logicamente, essa violência que eu vou aplicar contra o preso, eu vou ter a soma das duas penas, tanto a pena do arrebatamento, que é tirar ele da pessoa que devia estar com ele, quanto a pena da violência que eu vou empregar. E aqui vamos ao último do nosso título, que é o crime de amotinamento. Parece como a ideia do motim, só que é um motim de presos, né? Amotinarem-se os presos ou internados, ou seja, se reunirem em forma de motim, se unirem contra a disciplina da prisão militar. Então, amotinarem-se os presos ou internados, perturbando aí a disciplina do recinto. E aqui a pena é interessante, porque a pena é de até 3 anos aos cabeças, aos mandantes, os principais autores desse crime. Lembrando que se eu tiver praças e oficiais, o oficial vai ser sempre o cabeça. Para os demais agentes do amotinamento, a pena é mais baixa, de 1 a 2 anos. E além disso, eu tenho o parágrafo único aí que diz que na mesma pena, ou seja, pratica o mesmo crime, aquele quem participa do arrebatamento, ou se ele for oficial ou estando presente, não usa os meios para debelar, para acabar com o amotinamento ou evitar as suas consequências. Joia? Beleza, esses foram os crimes, agora nós vamos fazer questão para ver se de fato esse conhecimento aparece em concurso, como que ele pode aparecer, só para a gente entender como ele funciona. Vamos aí a uma questão longa da VUNESP 2010. Uma patrulha motorizada, composta por um segundo tenente e um soldado, ao avistar logo adiante um aluno oficial fardado em trânsito, resolve pregar uma peça na mencionada praça especial, mediante cessão pelo oficial de sua jaqueta com os distintivos insígnios privativos de seu posto a seu soldado motorista, o qual vestiu tal peça do fardamento. O aluno oficial, ao avistar a patrulha, acabou por apresentar-se ao soldado, pensando tratar-se do superior hierárquico, que estava travestido lá de superior. No caso narrado, o soldado e o oficial praticaram, pelo menos em tese, e aqui direto, fácil, o crime militar de uso indevido de uniforme distintivo ou insígnia, com o soldado na figura de autor e o oficial na figura de partícipe, o oficial que emprestou e o soldado que usou quando ele não podia. Veja o estilo de perguntas. As perguntas vão pegar normalmente aí o tipo penal e adaptar a nossa questão. Espero que tenha sido útil aí. Bons estudos.